Olá, espero que esteja tudo bem por aí. Aqui, Fabrício Cirelli e Patrícia Claro, do Banco Arbi. A gente está começando mais um Arbicast. Dessa vez com convidados também muito especiais, uma dupla. Então, hoje a gente está aqui com o pessoal da Sensid. A gente vai falar um pouco mais de cada um, vai falar um pouco mais da empresa, da parceria que eles têm com o Banco Arbi, de como é que a gente está vendo o mercado, especialmente de Open Finance e a evolução do mercado financeiro e de transações aqui no Brasil. E eu já começo agradecendo sempre a parceria aqui da Patrícia, claro. Muito obrigada. E ela vai falar um pouco mais, vai ajudar a gente a conduzir essa conversa. E vou passar para ela a palavra agora para poder apresentar os nossos convidados. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada mais uma vez por estarmos aqui juntos. Agradecer também ao nosso CTO, que nos proporcionou aqui essa conversa, Alejandro. Cheers. Inclusive, quando ele falou pra gente, né, que vocês viriam e a gente falou dos temas, minha primeira reação foi, gente, que legal, não tenho nem roupa pra ir. Como assim? A gente achou muito legal, então muito obrigada aí pela disponibilidade de vocês estarem aqui conosco. E acho que a gente comentou um pouquinho, né? Antes da gente falar da empresa, falar de banco e dessa parte técnica aqui que a gente tem, a gente gosta muito primeiro de falar com quem são as pessoas por detrás do crachá, né? Então eu gostaria muito que Natália, Rafael pudessem se apresentar aqui, falar um pouquinho de vocês e aí depois a gente passa aí para a empresa. Claro. Bom, começo. Patrícia, Fabrício, um prazer estar aqui. Obrigada por receber a gente. Eu sou a Natália, mas todo mundo me chama de Nath. Eu sou Head de Open Finance na Sensidia. Eu sou responsável pela estratégia Open, soluções Open no geral. A gente começou com Banking, passou para o Finance, agora acompanhando as iniciativas do Banco Central. Mas a gente também acompanha outras iniciativas que falam muito de interoperabilidade. Então, Open Insurance junto à SUSEP, Open Finance em outras regiões. E a minha missão é entender o que isso significa. Regiões que falam de regulatório, regiões que tratam isso de forma direcionadas pelo mercado. A gente interpreta isso como requisitos e soluções e alinha com o time de produto da Sensidia para que a gente possa levar esses produtos adiante. Eu não vim sozinha, eu vim com a Liz. Ela vai participar do podcast com a gente. Eu estou na Sensidia há 8 anos já. Acompanhando o crescimento da empresa, acompanhando essas mudanças de mercado que a gente vai falar bastante hoje. Estou bem animada de estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito bom. Obrigada a vocês. Sou fã dela. Pessoal, me chamo Rafael Flecha. Pessoal, eu brinco que Rafael só minha mãe que chama. E minha esposa de vez em quando. Mas sou conhecido como Flecha. Eu sou pai da Manuela, da Clara e da Maitê. Sou pai de gêmeas e tenho mais uma menorzinha, que é a Maitê. E casado com uma esposa maravilhosa, não posso deixar de falar da minha esposa, Michele. Tudo bem. Você está me deixando em maus lençóis, eu não falei do meu marido. Mas seu marido não é maravilhoso, Wesley? Ele é muito maravilhoso. Eu falo dele. Depois você quer me pagar um bom vinho. Sim. Entendeu? E eu tô na Sensidia, vou fazer 11 anos esse ano. Então, a Sensidia é uma empresa que atingiu a maioridade, aí tá com 18 anos. Então, chegou lá, né, mais ou menos 30 funcionários e hoje em dia a gente está ali na faixa de 700. Eu sou diretor de negócios, eu cuido muito da vertical ali do mercado financeiro. Tem outras verticais juntos também, como energia, manufatura. E eu participei dessa jornada junto com o Banco Arbi aí, desde o início. Legal, então, falaremos disso. Muitos anos atrás. Muito bom. Então, eu pedi primeiro para vocês falarem um pouco da Sensidia, né? Legal. Então, já é uma empresa maior de idade. Mas é legal vocês explicarem para quem está assistindo com a gente quais são os principais focos de negócio e os principais serviços que vocês têm hoje. Legal. E aí depois a gente pode usar os que já existem, o que o banco usa e o que a gente tem para frente aí. Pode à vontade, né? Bom, a Sensidia é uma empresa de integrações. Nós nascemos em 2007. Falávamos de SOA no começo, integrações SOA, arquitetura SOA. E a gente acompanhou esse movimento de mercado da necessidade de transformar isso para APIs. E continuamos falando de integrações. Segurança, integrações é o forte da Sensidia. Isso se traduz numa plataforma de API Management que também tem algumas verticais importantes. Open Finance é uma delas. Open Insurance, como comentei, os diversos Opens que a gente encontra por aí.
E é uma solução que habilita empresas de diversas indústrias a estabelecer essa comunicação, essa integração entre os sistemas e a dar acesso a dados, a informações e transmitir isso para o público final e para os clientes dessas empresas também. Bom, nós conseguimos nos comunicar com diversas plataformas, com diversas nuvens, e mantemos a evolução desse produto conforme o mercado. Então, já falamos de AI, já temos soluções para isso também. Flechinha, se quiser complementar. Bacana. E a Sensidia, antigamente eu brinco que a API era muita coisa de Facebook e Twitter, né? A pessoa falava, o que é API? O que é API? Imagina você ter... E muita gente não sabe ainda para que serve esse negócio, esse raio dessa API, né? Então, você imagina que você tem 2 sistemas, é muito comum entre empresas assim, você não sabe como é que você compartilha esses dados, como é que você conecta esses dados para expor para uma empresa final. A gente vai falar um pouquinho da jornada do Arbi, o Arbi passou por esse momento também, foi quando Exato. a gente entrou ali para ajudar, né? Então, você imagina, Patrícia, você é dona de uma empresa que você tem 3 sistemas ali, e tem os dados pulverizados dos seus clientes em 3 sistemas diversos. Você quer realmente fazer uma campanha de marketing, mas você não consegue unificar aquelas informações ali para realmente atingir o seu público final. A API possibilita isso, porque você consegue unificar, realmente ver os dados que você precisa e publicar e fazer aquela campanha. Então, a Sensidia, ela entra aí nesse momento, quer fazer através da plataforma única, que foi a plataforma nossa hoje em dia, que é super reconhecida no Gartner, nos principais quadrantes de mercados, que onde elege, isso é um baita orgulho que a gente tem que ter, porque é uma tecnologia brasileira perante outros players aí globais. E a gente está ali brigando e está sempre bem posicionado. Então, você que é empresário brasileiro de tecnologia, tem esse orgulho, porque é uma empresa brasileira de tecnologia que está ali entre os principais quadrantes no mundo e com um produto brasileiro. Muito bom, muito bom. E vocês então acompanharam aí esse crescimento, né, do banco, e ver a transformação de um banco pequeno para um player assim relevante como o Arbi. Conta um pouquinho para a gente como é que foi, como é que tem sido. Bacana. Hoje em dia, todas as empresas, independente do segmento, não estou falando do segmento só financeiro, tá? Ela passa por 3 principais jornadas, que são a jornada primeira, assim, que é a jornada de você fazer toda a sua eu brinco, é um encanamento. Você olha para as suas estruturas que você tem hoje em dia de sistemas e você precisa fazer com que eles se comuniquem. Exatamente um pouquinho que eu falei agora há pouco. E essa é a jornada número 1, assim, vamos começar. Que todas elas começam a fazer a parte de integração por aí. A jornada número 2, que a gente pode falar, é uma jornada que você fala muito de canais digitais. Eu quero fazer um pouco além disso. E tem empresas que fazem a terceira jornada, que é a parte de parcerias. Não necessariamente nessa ordem. Algumas empresas fazem somente uma nessa jornada, outras não, fazem 1 ou 2. E o Banco Arbi, o bacana é que ele fez essas 3 jornadas. Ele passou por aí. Quando a gente começou nessa parceria 9 anos atrás, a gente começou fazendo a primeira, que ele falou o seguinte, ele falou, eu pretendo crescer, eu pretendo escalar, mas eu quero escalar de uma maneira correta. E como é que os principais bancos de mercado estão fazendo? Ele olhou para o mercado financeiro, olhou para outros segmentos que faziam sentido e falou, não, eu vou me estruturar. Ele se estruturou, depois digitalmente ele fez um plano de negócio, onde ele conseguiu crescer. E na terceira etapa ele falou, agora eu vou abrir para parceiros. Hoje em dia o Banco Arbi ele tem um portal de parceiros excelente ali, onde você pode se plugar, onde tem APIs, como APIs de Pix, entre outras, onde você pode realmente falar assim, não, eu quero fazer uma jornada, eu quero ser um grande parceiro do Banco Arbi. E ali é a sua porta, é o seu sandbox, é onde você pode ser o playground ali, onde você pode brincar à vontade. Então, e tem uma quarta jornada, que a gente vai falar um pouquinho depois, que é a jornada que entrou há mais ou menos há 5, 6 anos atrás, que é a jornada de abertura de dados. E veio muito através do Open Finance. Legal, tá. Entendeu? Esse é um pouquinho de hoje em dia, como é que tá e como que a gente começou lá. Exato. É interessante. E, Natália, para você, por que você acha que a Sensidia conseguiu se posicionar desta forma, né, para o mercado? Como é que a gente... Sim, por que a Sensidia está no quadrante Gartner que ela está hoje? Perfeito. Bom, a gente tem um trabalho já sendo feito com mais de 200 clientes.
E a gente acredita no poder do negócio do nosso cliente, impulsionando também as tecnologias e a evolução desse produto. A gente constrói muitas soluções com os nossos clientes e para os nossos clientes também. Então, a gente evolui tanto acompanhando o mercado, como também essa necessidade para atender quais são as dores, quais são os desafios e objetivos de negócio que os nossos clientes têm. E esse acompanhamento muito forte da tecnologia, do mercado, entendendo o que está sendo praticado de tecnologia e soluções para que a gente possa, né, de fato, evoluir o que a gente tem dentro de casa. Vou falar bastante sobre o Open, né? É algo que eu estou bastante envolvida. Então, a gente acompanha bastante o que os clientes do segmento financeiro fazem, o que o ARB está fazendo, por exemplo. A gente acompanha os reguladores e a gente entendeu que, no caso do Open Finance, era tudo relacionado a APIs. A gente precisava falar de segurança, de design de APIs. Então, a evolução do produto foi algo muito natural para a gente. Trazer esse core open para uma plataforma, para uma fundação que a gente já tinha, foi algo bastante natural. E a gente não fala mais só do regulatório, a gente fala das oportunidades de negócio que o Open traz. E isso se traduz em tecnologia. Então, o que mais a gente pode evoluir na plataforma e serviços para que isso acompanhe esse mercado e essas necessidades também? Então, acho que foi um processo bastante natural, né? De tanta evolução de tecnologias da solução da Sensidia. Como comentei, a gente começou em SOA, mas migrou para APIs e depois para uma estratégia multi-gateway, depois para uma estratégia multiplataforma, multi-cloud. Enfim, a gente acompanhou a necessidade do mercado para evoluir tecnologias e também nos colocando à frente como pioneiros mesmo nessa parte de tecnologia e, de fato, sendo reconhecidos por Gartner e Forrester, né, nos quadrantes. Exato. E é curioso, né, que desde o momento, acho que do dia 1 ali, quando a gente traçou essa estratégia, como é que a gente ia trabalhar, ser uma empresa de nicho e não ser uma empresa generalista, a gente falou que tem que ser muito bom no que a gente está fazendo. Se a gente não for muito bom, a gente vai fazer outra coisa na vida. Então, já que a gente é uma empresa de nicho, a gente tem esse propósito, a gente tem que ser realmente o melhor. Então, eu brinco às vezes assim, eu faço um comparativo. A gente está jogando já a Champions League já. O que a gente pode fazer de diferente além disso? Então, a gente olha para o lado que assim, vamos fazer outras soluções que agreguem. Então, o API Manager ali, Sim. a gente realmente... E o que você falou, né? Melhor no que a gente faz. E o Brasil já se destacou muito, né? Na questão de tecnologia financeira. Sim. Então, se destacar nesse cenário também é um mérito muito grande. Se a gente comparar o status atual de Open Finance no Brasil com o restante do mundo, o Brasil tem muito a ensinar, né? Então, vamos entrar um pouquinho agora na questão do Open, né? Eu acho que a gente já virou case de sucesso para transação instantânea. Sim. E também case de sucesso para Open Market, Open Finance, Open Insurance vai ser já, Open Consórcio, Open Telco, Open Health, Open Gas. Open Gas, isso aí. Então, assim, que vocês entendem, por quê, né? Qual que é o principal, não tem uma resposta, né? Mas quais são as características do mercado financeiro brasileiro, aí está falando do Pix e Open Finance, mas da sociedade como um todo, que faz com que o Brasil esteja em lugares que países mais desenvolvidos, ou sociedades melhores equiparadas, reguladas, não estão? Tem uma série de fatores que podem responder essa pergunta. Eu vejo que nós temos o público que tem uma carência, o brasileiro tem uma carência de serviços digitais, de serviços financeiros, da inclusão digital, o acesso a crédito, o acesso à tecnologia que facilita e que permite que o Open, iniciativas como essa, escalem. E a gente também tem toda a estrutura de governança focada na iniciativa Open Finance, que acelerou isso. Então, eu converso bastante com o time da associação Open Finance, com o Els Calef, o CIO, como o fato deles se organizarem da forma que se organizaram, tendo o respaldo do Banco Central e a atuação muito ativa do Banco Central do Brasil para que isso acontecesse,
como os dois fatores que, de fato, aceleraram a adoção e engajamento assim, das instituições financeiras nesse ecossistema. O fato do Open Finance ser uma iniciativa regulada, com certeza ajudou nessa velocidade de adoção das indústrias e fez com que muitas empresas tivessem que entrar nesse ecossistema, se adequar numa mesma velocidade. Apesar de termos tido uma implementação gradual de acordo com o porte dessas instituições, a gente viu que foi, comparado a outros Opens de outros países, o nosso foi extremamente agressivo em termos de velocidade. Acho que um conjunto de fatores. O regulador é um bom ponto. Sem dúvida. Muito, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Muito na vanguarda, né? A gente sempre foi e continua sendo, né? Sem dúvida. E quando a gente aproxima para a realidade do brasileiro mesmo, né? Que a gente fala dessa carência digital, mas ao mesmo tempo já parte por outro lado de eu vou então fazer o Open Finance, integrar meus dados e conseguir ter essa facilidade aqui, né? Como que funciona na prática isso, assim? Se a gente puder explicar um pouquinho mais aqui. Claro. O Open Finance hoje, eu não sei... Bom, o Open Finance hoje conta com jornadas de compartilhamento de dados e também com a parte de pagamentos. Sendo bem, explicando de uma forma macro as jornadas que estão contempladas ali no Open. E quando você traduz isso para o cliente final de um banco, de uma instituição financeira, como isso pode funcionar na prática? Então, eu, Nath, sou cliente de pelo menos 5 bancos. E eu quero facilitar a minha vida e tem pelo menos 2 bancos que eu uso mais. Assim. Então, eu conecto as minhas contas nos bancos que... Na verdade, eu conectei todas as minhas contas em todos os... Exato, em todas as instituições financeiras. Exato, até porque eu gosto muito de testar e entender como é que está o Open, o cenário atual, então todas elas estão conectadas. E eu faço jornadas tanto de compartilhamento de dados como de pagamentos. Quando se trata de dados, o Open Finance me permitiu conectar as minhas contas nos aplicativos de todos os bancos. E isso me permite ver o saldo que eu tenho em todas essas instituições. Ah, legal. Então, isso me permite, talvez, ter acesso a produtos do banco de forma mais facilitada, porque o banco vai me conhecer melhor. Ele vai saber o meu comportamento, quanto eu gasto, quanto eu transaciono entre contas, se eu tenho produtos contratados como empréstimos, como financiamentos. E ele vai poder trabalhar ofertas para mim de forma muito customizada. Tem muitas vantagens de se fazer isso. Agora, para a parte de pagamentos, eu posso movimentar o dinheiro entre as minhas contas através do Open Finance, através do trilho Open Finance. Existe uma funcionalidade chamada trazer dinheiro. Então, a partir do momento que você já tem as suas contas conectadas, você pode identificar que existe saldo numa conta A e, via Open Finance, fazer um Pix de forma muito rápida e trazer dinheiro para a conta que você quer que aquele dinheiro tenha como destino final. Então, eu faço pagamento de contas a partir do trazer dinheiro do Open Finance. Uma série de... Eu sou uma grande usuária, né? Até pela minha missão e também pela curiosidade de eu saber os casos de uso que existem por aí para eu conseguir também engajar outras instituições a ter seus casos de uso desenhados. E eu acho curioso que o brasileiro... Estou falando, não importa se ele é a classe A ou classe E. Ele não percebeu o poder que tem o Open Finance ainda. E que está nas mãos dele, né? E que está na mão dele. O logo da associação. O poder nas suas mãos, né? Exato. Você tem o acesso ao dado. Porque todo mundo, de repente, passando... Já pegou crédito algum dia? Ou já fez algum financiamento algum dia? Não importa. Se é um financiamento imobiliário, se é um financiamento de carro, não importa. Alguém já fez alguma vez alguma transação que poderia ter sido beneficiada tendo Open Finance? Exato. Porque você compartilhando dados, o gerente minimamente da sua conta, ela vai olhar e vai dizer o seguinte, naquele banco lá, eu posso, de repente, ele está com um financiamento lá, pegando aqui o caso de um financiamento, e eu posso oferecer para ele uma taxa melhor aqui. E realmente, no final, quem vai estar se beneficiando é o brasileiro.
é a pessoa final, é a pessoa física final. Então, eu acho que ainda não... A grande massa não percebeu isso ainda. O quão poderoso é o Open Finance no mercado. Ô Flash, mas você acha que as empresas perceberam isso? Uma coisa são as pessoas, né? Sim. E aí você, tendo essa visão comercial, corporativa, o que você sente das empresas? Eu acho que as empresas estão percebendo cada vez mais. Tá. Eu conheço empresas do segmento financeiro que elas começam sendo um banco de 5 pessoas, 10 pessoas, e o primeiro investimento que elas fazem é ter o Open Finance. Porque elas sabem que dessa forma elas conseguem escalar o banco delas. O primeiro investimento. O primeiro investimento. Assim, não, eu vou investir em tecnologia, eu vou investir em time de marketing. Não, eu vou investir no Open Finance. Também. Está aqui no meu roadmap de projetos eu colocar o Open Finance para rodar. E por que isso? Você pensa assim, mas por que ele o Open Finance está no roadmap dele, de pipeline dele de projetos, para alavancar o banco dele? Porque ele sabe, aqui eu posso fazer um compartilhamento de dados, aqui eu consigo atrair mais pessoas para dentro daqui de casa. Sim. E é curioso que eles têm menos medo de perder o que está lá. Exato. E mais a visão do que ele pode ganhar trazendo para cá. E você pega um banco pequeno, uma fintech que está começando, a maioria começa assim. E é curioso que tem clientes da Sensidia, hoje em dia isso, que é público, que era um banco de 10, 15 pessoas, hoje em dia o banco se tornou de 1.000 pessoas. E o projeto ele é muito pautado em cima do Open Finance. É algo que eles não abrem mão. A única coisa que eles mudam é jornada. Eles vão incrementando novas jornadas do Open Finance. Legal. Falar, poxa, agora eu estou com uma licença e vamos lá, vamos agora atingir o meu público, agora eu vou transformar, vou utilizar crédito. Vou oferecer um crédito diferenciado. Então, como é que ele tem o poder dos dados na sua mão? Ele sabe como é que ele se comporta já o correntista dele e ele também pode oferecer aquilo ali para o correntista de outros bancos que estão de dados compartilhados com ele. Mas você acha que esse é um assunto ainda muito na pauta das áreas de tecnologia só? Não, pelo contrário. Esse assunto hoje em dia é puxado muito pela área de negócio. A tecnologia está apoiando. O negócio entendeu o que é uma API. Entendeu. Tem seguradoras que é curioso, que você me lembrou agora. Tem seguradoras que outro dia eu estava num evento de uma seguradora e eu estava conversando, batendo papo com alguns corretores. Assim, eu gosto de andar pela área de negócio para entender também, para dar subset para tecnologia. E o corretor falou, agora eu vou vender através de uma coisa diferente. Eu falei, mas... Fui perguntar, né? Ele falou, através de API. Aí ele falou assim, eu falei, mas você sabe o que é API? Eu perguntei, né? Ele falou, não sei, isso é uma coisa que vai realmente alavancar minhas vendas. A força de vendas vai melhorar através disso. Caramba. Eu falei, bacana, que a gente atinge, não importa. Não é algo que eu brinquei, né? Que no início era só encanamento. Agora não, ela atingiu a hora de negócio. Tem empresas, tem bancos que têm a vertical só de Open. E isso é muito comum hoje em dia. Exato. Sem dúvida, e times grandes, times focados, divididos entre compartilhamento de dados e pagamentos, né? Ou seja, divididos de acordo com a jornada do Open, até para que eles possam viabilizar esses casos de uso. E conforme você foi falando e respondendo também sua pergunta, Fabrício, como a gente vê casos de uso crescendo e se tornando mais públicos, eu concordo que a área de negócio está cada vez mais engajada e entendendo o valor disso. Ela é a dona do dado e ela também consegue usar essa inteligência para conhecer melhor o cliente. Então, casos de uso como usar o Open Finance durante o onboarding, a criação de contas, conectar esses dados de outras contas com o processo de antifraude do banco para acelerar o processo, a função de trazer dinheiro no momento da abertura de contas. A gente vê muitas cooperativas fazendo uso dessa funcionalidade até para viabilizar o próprio caso de uso delas, de permitirem que o seu cliente seja um associado da cooperativa. Então, cada vez mais casos de uso aparecendo, se tornando públicos, com resultados financeiros, para a gente ver que não é mais uma pauta regulatória apenas, não é mais uma pauta de tecnologia, que é o chapéu da tecnologia teve a missão de resolver, mas é uma questão de negócio. Como é que você alavanca os negócios da sua empresa através da ferramenta Open Finance, que ela se trata de um trilho, né, de acesso a essa informação, é mais uma fonte de dados para compor ali o que você precisa e criar esses produtos novos, né? Exato. E para quem é dono de empresa, para quem toca aqui uma área de negócio de uma empresa, está vendo, ouvindo a gente,
vamos colocar o caso de uso do Arbi e do Sensidia, né? Uhum. Como que a gente consegue fazer para eles essas customizações de jornadas e deixar esse negócio um pouco mais palatável aqui? Perfeito. Então, imagine que vocês ainda não tenham a Nath como cliente. E aí, vou abrir a conta no Arbi. Comecei o processo de abertura de conta via aplicativo. E ao final do processo, vocês me perguntam: Natália, você quer conectar suas contas através do Open Finance? Porque isso vai acelerar o processo, isso vai permitir que o Arbi te conheça, que a gente te ofereça diversos benefícios que você talvez não tenha acesso. E aí eu concordo com isso e compartilho meus dados. Para quem não conhece muito sobre o Open Finance, é importante que vocês saibam que eu tenho o domínio desse dado, sou eu que concedo acesso a essa informação e esse acesso é feito da forma mais segura possível, através dessas APIs que a gente está conversando, design de APIs, APIs seguras que são desenhadas por vários times, a várias mãos ali nos grupos de trabalho da associação, com o apoio e influência do Banco Central. Então, é um processo muito seguro. Então, eu tenho confiança, compartilho o meu dado e eu crio uma conta no Arbi, já trazendo as minhas outras contas para vocês me conhecerem cada vez melhor. Trago meu dinheiro também, através da funcionalidade do trazer dinheiro. Então, esse é um dos casos de uso. A equipe de antifraude do Arbi vai analisar esses dados. Talvez ela até acelere o processo de abertura de contas, porque vocês vão ter um domínio de dados sobre mim, que vai facilitar isso. Talvez vocês usem o Open Finance para automatizar processos que hoje são feitos de forma manual. Talvez vocês usem o Open Finance para acompanhar todo o meu... toda a minha experiência dentro do aplicativo Arbi, que produtos eu acessei primeiro, o que eu fiz com o dinheiro que eu trouxe através da funcionalidade de trazer dinheiro, que produtos eu comprei, e vocês me acompanhem desde então e vejam o meu comportamento, onde eu gastei, o que eu fiz, mas, de novo, de forma bastante segura. LGPD. LGPD foi a primeira coisa que a gente implementou quando começou-se a falar de Open Finance nos nossos clientes. Estruturamos as APIs relacionadas a LGPD para depois a gente falar de organização desses dados, interoperabilidade, Open Finance. E tem 2 pontos aqui que eu achei interessante que a Nath falou. Primeiro, que a API é sempre um trilho, né? A gente não consegue falar de Open sem falar de API. E depois que tem uma categoria de bancos ali que vocês são obrigados a participar do Open, dependendo do tipo de modalidade que você é. Exato. E tem outros que são opcionais. E esses opcionais que estão sempre ali também querendo participar, querendo fazer uma diferença, que vem também que vou fazer dinheiro dessa forma. Então, a gente olha esses 2 cenários assim que você falou muito, né? E o banco, o empresário, ele vê isso, ele vê como... Ele vê a oportunidade disso. Exatamente. De tangibilizar. O Open Finance não é só ver o saldo. Não, várias não é contas só no isso. mesmo lugar? Não é só isso. Tem os dados ali. E quando você fala de dado é o petróleo, né? Então, o que eu faço com isso aqui? E, principalmente, eu vejo uma tendência bem interessante de empresas que não são obrigadas a participarem do Open Finance, mas têm bastante interesse de entrar no trilho de pagamentos e usufruir dos casos de uso de pagamentos. Eu vejo empresas grandes que têm clientes tão grandes quanto e querem ofertar uma forma desses clientes poderem fazer pagamentos através de suas marcas. Enfim, eu vejo que, por mais que a empresa não seja obrigada a estar nesse trilho, seja bastante complexo entrar no Open Finance. Sabemos disso, que não é uma iniciativa... Não é simples. Não é então, simples. Né? É bem complexo participar, mas existe um benefício, existe um retorno financeiro em cima disso. Então, vale a pena. Vocês têm visto o caso com crédito também? Falou um pouco de casos de pagamento. No Brasil, o crédito é muito importante. Né? Sem dúvida. Empresas que usam dados de Open Finance para compor esses dados com dados de birôs para fazer análise de crédito, melhorar o score de crédito do cliente, ter o seu próprio score apresentado a eles. Né? Tem instituições financeiras que fazem uso disso. Tem instituições financeiras que já conseguem dar mais crédito para o cliente porque conseguem melhorar esse processo de análise e inadimplência e também dar mais crédito no cartão de crédito para esse cliente também. Então, tem casos públicos de retorno
financeiro em cima disso. A oportunidade de você poder ofertar novos produtos de empréstimo ou renegociação desses empréstimos a partir dos dados que você já conhece. Então, a gente já vê bastante coisa acontecendo. Acaba ficando mais complexo e bacana, né? Que deixa de ser só aquele nome limpo ou nome sujo. Exato. Né? E você constrói aqui o seu... trilha de crédito e comportamento seu, né, ao longo do tempo entre as instituições. Sem então, dúvida. acho que é uma quebra de paradigma grande que a gente também está vivenciando nesse momento, né? E olha que interessante. Você me lembrou de um caso de uso super bacana que a gente participou. A gente também faz parte de um grupo de Open Finance dos Estados Unidos chamado FDX, que é o Financial Data Exchange. E eles têm uma API de Open Finance que é muito parecido com o que a gente tem aqui, requisitos de segurança são parecidos, a estrutura da API também. E um dos casos de uso que me chamou muita atenção é o Open Finance Cross Border. O nome bonito. Nome, né? Bonito nome. Vamos explicar. Então, imagina que você decide mudar para os Estados Unidos amanhã e você precisa abrir uma conta. Quem é você? Olha só. E aí, o fato de você ter essa conexão entre o que você já tem aqui no Brasil com o que você pode ter lá, faz com que o banco lá te conheça. Então, você antecipa processos de verificação do seu background e acesso a crédito de forma muito acelerada. Nós temos um parceiro, o Léo Matiasi, se ele nos assistir, ele vai lembrar. vai lembrar disso, que ele precisou ter acesso a crédito quando ele se mudou para os Estados Unidos há mais de 20 anos. E ele não tinha como fazer isso. Ele precisava comprar carro, ele precisava comprar casa. O crédito lá, seu papo sem do zero. Exato. Então, ele foi o não grande pague idealizador. Nada à vista, vá pagando aos poucos que você vai construindo seu crédito. Desse projeto. Ele falava, gente, eu sou um imigrante, eu preciso conseguir trazer alguma informação minha, porque eu preciso de crédito hoje. Como é que eu consigo crédito hoje? Então, imagine um Open Finance entre muitos países, né? Falando regras parecidas, se não iguais. Agora, facilitando, né? A gente tem visto aí, né, o Pix um case global de sucesso, muita gente querendo... mas o Open Finance também né? Então, vocês veem também o Brasil como um exportador de tecnologia baseada no Open Finance. Então, obviamente, vocês devem ter clientes fora do Brasil já. Temos. Sim. Então, como é que está sendo essa experiência de troca tanto de informação, tecnologia, mesmo questão cultural, né? Sim, sem dúvida. Você vai fechar um negócio no Equador, é diferente de fechar um negócio aqui no Leblon. Eu vou começar aqui a criar, Nath, claro. Complemento, mas tem situações extremas aqui. Tem países na América Latina que já estão começando realmente o seu Open Finance, já tem um órgão lá que está escrevendo, e tem outros países que tem a página em branco. A Syncid participa dos dois cenários. Tá. Então, tem um lugar lá que a gente já está começando, no Chile a gente já participa. Sim. A gente está ativamente lá com a CMF, que é como se fosse o Bacen do Brasil. E tem na Colômbia, né, Nath? Que a gente está começando do zero lá com eles, né? A Colômbia, a gente acompanha o movimento Open Finance desde 2018, 2019. Semana passada, dia 7, o regulador, a SFC, Superintendência Financeira, lançou o decreto de Open Finance obrigatório para o país. E a gente está super animado, porque quando é uma iniciativa direcionada pelo mercado, você tem os tempos diferentes de adoção dessas empresas. Tem a questão de você engajar os bancos de que isso é algo importante, isso vai trazer realmente receita e retorno. Você vai conhecer o seu cliente, você vai poder melhorar a experiência, dar produtos diferentes para eles. Mas o tempo de implementação ele fica um pouco descasado, tem o desafio do mercado acompanhar essa evolução. O fato de ter uma regulação, todos caminham para uma mesma direção, mesmas datas, mesmo escopo de implementação. Então, a Colômbia começou agora, então, a regulação Open Finance. O Chile, como o Flecha comentou, tem a CMF construindo o seu diretório de participantes, já tem claro quais são as APIs, as informações de trocas, vai ser muito parecido com o que tivemos no Brasil, com dados abertos de produtos e serviços. Aí, para quem não está tão contextualizado no Open,
quando nós começamos no Open Finance, o escopo inicial era de dados abertos. Então, nós tínhamos as APIs que falavam de produtos financeiros, serviços, agências, sem o dado da Natália, da Patrícia, do Fabrício. E isso fazia com que essas informações pudessem ser compartilhadas sem um consentimento, não tinha dado sensível. Depois partimos para os dados transacionais, daí envolvendo a pessoa, o dado sensível e depois pagamentos. Chile vai ser muito parecido, né, com dados abertos, depois compartilhamento de dados e pagamentos também, com uma diferença que eles são, eu diria que bastante corajosos, eles já começam o Open Finance na prática. Então, bancos e seguradoras entram nesse contexto. No Brasil, a gente tem os reguladores separados e iniciativas separadas, que já traz uma complexidade bastante grande também. E é curioso que o Open Insurance, vamos separar assim, ele começou, não tinha nenhum lugar do mundo fazendo isso. Exato. Né? E começou no Brasil. O Brasil foi pioneiro. E daqui que saiu, a gente começou a fazer. Você imagina que tinha o FTX, tinha outros, quando a gente fala de separar o Open Bank e o Open Insurance. Mas o Open Insurance ninguém nunca, a gente olhou para o mundo, e aí quem faz isso? Ninguém. O Suzep começou, fez meio que uma cópia ali, pegou algumas informações já com o Bacen, que já tinha feito, passando a experiência. E começou a fazer. Vamos começar. Só que quando se fala de Open Insurance, tem uma pequena diferença, né? Que tem um corretor no meio. Então, aí... Assim, embola um pouquinho o meio de campo ali. Mas é algo que, exemplo, a primeira jornada ali do Open Insurance foi só o compartilhamento de produtos. Então, eu tenho uma seguradora que ela só tem seguro de vida. Ela só tem que compartilhar que ela tem um seguro de vida. Mas as outras fases ainda tem programada. Acho que tem algumas fases que estão sendo lançadas agora em 2026. 2 fases, se eu não me engano. A gente tem falado bastante sobre o papel do corretor e o quão importante ele vai ser no processo de iniciação de serviços de seguros. Então, ele poder iniciar serviços em meu nome. Exato. E essa foi a grande discussão nos últimos anos relacionados ao Open Insurance. E interessante que você comentou, né? O Brasil ele está à frente também no Open. Eu já tive conversas com o times da Malásia, que é uma das regiões que a gente atua com o Open Finance, próximo ali ao regulador e a empresa que faz o trilho de pagamentos, eles estão interessados no Open. Então, é muito comum a gente ver outras regiões vindo fazer benchmark aqui no Brasil do que já existe, o que funciona, o que deu errado, pedir opinião sobre como implementar, por onde começar, como se organizar. E realmente é uma inspiração. O pessoal da associação também fala bastante isso, que eles exportam o Open Finance para outras regiões. Muito legal. Bastante orgulho. Que bom, que bacana. Tem até apelido, né? Opin. Opin. Sim, é o Opin. É por isso que eu falo, tem muitos brasileiros que não têm noção disso. A gente fala assim, cara, o quão importante é o que a gente está fazendo. Sim. O quão pioneiro é. Entendeu? Então, realmente... E a gente já vê seguradoras querendo entender como ela relaciona um caso de uso com o outro. Como é que eu tenho uma frente de seguros e eu tenho o meu banco aqui dentro. Eu já faço Open Finance e eu vou fazer Open Insurance. Como eu conecto os dois? Como eu inicio um pagamento via Open Finance para eu pagar uma apólice de seguros? Como é que eu relaciono esses dois serviços até para eu aproveitar o melhor dos dois mundos e finalmente falar da tal interoperabilidade entre esses trilhos de compartilhamento de informações? Então, tem diversos casos de uso sendo relacionados. Os tempos das regulações, por eles serem um pouquinho diferentes, isso impacta um pouquinho na entrega desses projetos, mas as ideias borbulham, né? O pessoal tem e é curioso sido criativo. Que tem empresas que são seguradoras que têm um banco por trás. Não importa quem é o maior, se é a seguradora ou se é o banco. Mas a partir do momento que você tem o dado da pessoa ali, do pessoa física final, você pode tanto oferecer um produto que seja bancário, sim, como oferecer um seguro para ela. Porque ela começa a entrar na sua jornada ali, da sua empresa. Então, você pensa, a Patrícia tem um seguro de auto, mas ela tem pai, tem mãe, tem filho. Poxa, é interessante oferecer um seguro de vida para ela também, oferecer para os entes da família dela. Então, ele vai atingir você como um produto de pessoa física bancário, e ele vai oferecer também um produto de seguros. Porque ele pegou a sua jornada, pegou o seu dado e começa a fazer ali toda a informação
para te entregar a composição de seguros. O que vocês acham, falando tanto de Open Insurance e Open Finance, né? Os setores mais impactados ou que ainda serão impactados, né? Tô pensando aqui, quem está assistindo a gente, quem está ouvindo, pegou e falou, se eu sou empresário, se eu sou de algum setor, eu falo, peraí, deixa eu voltar aqui e ouvir mais algumas vezes. Queria ouvir um pouquinho de vocês sobre. Eu vejo outras indústrias sendo influenciadas por esse compartilhamento de dados, por esse poder do acesso ao dado que as iniciativas Open trazem. Então, por exemplo, comentamos de Open Gateway, Open Telco. As grandes telecoms aqui do Brasil já fazem, Vivo, Claro, TIM, elas já estão com seus projetos de Open Gateway acontecendo e monetizando dados de rede. Ao contrário do Open Finance, que é extremamente regulado, o Open Gateway é uma iniciativa de mercado. Então, existe um projeto chamado de SMA, de Open Gateway, onde o projeto Camara, embutido no de SMA, traz APIs que tratam de dados de rede, permitem a monetização desses dados, e aí fazem com que telecoms como Vivo, Claro e TIM possam fazer o seguinte: bancos, vocês querem usar os meus serviços de Open Gateway para apurar o seu processo de antifraude? Você quer saber se a Natália realmente está onde ela está, através do device do aparelho dela? Você quer saber se houve troca de SIM card, né, das informações do aparelho recentemente? Porque isso pode significar que a Natália foi roubada. Então, já existem projetos acontecendo aqui no Brasil Legal. de Open Gateway também. Muito legal. Que se inspiram... Que se inspiram nos Opens da vida. Os Opens da vida é legal demais. E tem o Open Education vindo aí. A Open Health. O Open Health. O Open Education, você imagina, você está numa faculdade, ela está em outra. E vocês querem trocar para uma terceira faculdade depois. Só que você tem o seu histórico escolar todo ali. Em vez de você precisar, a faculdade lá, ela já vai ter acesso ao histórico escolar. Ela vai saber o que você cursou. Já vai puxar as informações. E falar assim, você não precisa trazer o seu histórico. Aqui que eu já tenho todas as informações. Já tenho suas notas. Eu sei como é que você está. E posso oferecer até uma bolsa para você. Porque essas notas foram boas lá. Eu posso também te recusar, porque... Ou posso te recusar, dependendo. Isso aí, legal. Entendeu? Muito bom. Mas aí os dados abertos que a Nezinha comentou, independente do segmento, tem Open Health, que estamos falando, tem vários outros aí. Tem um caso super interessante da Liberty Health, onde eles fizeram uma iniciativa própria de Open Health, onde eles implementaram os protocolos de FHIR e HL7 para permitir interoperabilidade, acesso a dados de saúde, e eles conectam a Prefeitura de São Paulo, subprefeituras, o Albert Einstein, para compor esses dados do paciente, desde que haja o consentimento, então sempre pautado em consentimento e segurança. Exato. E permitir o acesso a esses dados de forma mais facilitada. Super interessante. Isso é muito legal. Muito legal também. E vocês... porque quando também a gente vê, por mais que esteja tudo muito sempre com consentimento, as pessoas têm muito medo também. E os reguladores, nesse caso aqui, a gente está falando de várias diferentes, né? Sim. Também tem essa preocupação com a sociedade. Vocês veem alguma mudança regulatória olhando o consentimento, olhando a abertura de dados que existe, ou alguma mudança regulatória para novos segmentos entrarem nisso? Assim, o que vocês têm visto de próximos passos regulatórios? Perfeito. No Open Finance, o que está sendo bastante discutido agora é a evolução do consentimento quando a gente fala de múltipla alçada. Então, empresas com diversos sócios que precisam dar o seu consentimento para que esses dados possam ser compartilhados. A gente vê também iniciativas para energia, por exemplo, o Open Energy, que vai entender o consentimento para você compartilhar dados de informações sobre o seu consumo de energia e conseguir consumir energia de outras indústrias, de outras empresas diferentes, né, ou empresas informais. Então, sempre olhando para a característica de quem vai compartilhar o dado, evoluindo para a pessoa jurídica, que é algo que a gente tem falado bastante também, sempre com a segurança, garantindo que realmente todos que são envolvidos, donos do dado, compartilhem suas informações com consentimento, com o selo consentimento ali. Legal. E como próximos passos, para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento,
entendi que um caminho que já está traçado é esse cruzamento dos serviços, produtos, mercados. Né? Como é que a Sensidia está preparada para isso? Né? Isso é modular? Você tem produtos por segmento? Como é que vocês vão casar essas coisas lá dentro? A Sensidia é uma empresa de integração, né? Ela começou sendo uma empresa de integração, continua sendo até hoje, e essa é seu carro-chefe, e continua sendo. A grande diferença é que quando a gente fala de API, a API não é a bala de prata. Ela não resolve tudo na sua vida, mas ela é o principal trilho para múltiplas frentes, que nem você havia comentado, né? Então, você falou, né, segmentos, falou produtos, falou verticais. Quando a gente fala de Open, independente do Open que a gente esteja falando, Open Finance, Open Telco, a gente fala de produtos que tem que ter passando pelo seu consentimento, pelos seus protocolos, que independente do seu regulador, você tem que seguir, suas normas ali. Quando a gente fala de integração, a gente passa por N outros produtos e hoje em dia é muito pautado por AI. Tá. Então, pergunta é, quanto a AI vai acelerar a sua integração? Então, a Sensidia tem lançado agora um AI Gateway, que é especializado em fazer toda a parte de integração e olhar, porque, não sei se todo mundo já se deparou com isso, né? Hoje em dia, o principal custo, quando a gente fala de AI, são tokens, que você vai consumindo. Então, o nosso principal produto agora que a gente está lançando é a parte de AI Gateway, que cuida da parte de FinOps. Então, ele controla a parte de custos. Então, ele faz uma governança e ele faz um monitoramento de quem está consumindo esses tokens. A gente tem lançado diversos projetos aí em clientes que ele fala o seguinte, poxa, eu não posso gastar mais de 5.000 tokens neste projeto específico. Ou simplesmente eu vou gastar 5.000 e vou repassar para a área de negócio que solicitou esse projeto. Vai ser alocado lá. Vai ser alocado lá. E a gente faz esse... E outra coisa, lançou o projeto, eu quero monitorar realmente quem está consumindo. E a gente consegue monitorar e fazer a governança disso. Então, a gente tem Sensidia hoje em dia, ela tem mais ou menos um... Não é só conectar, mas é controlar também. É controlar. Medir, né? Medir e governar. Legal. Então, hoje em dia, a Sensidia ela tem mais ou menos uma linha de 8 a 10 produtos, todos eles de integração de diversas maneiras. E o último foi o AI Gateway, cuidando da parte de tokenização. Muito bom. Muito bom mesmo. Excelente, pessoal. Obrigado. Obrigada. Deixar como último espaço aqui um recado assim, que vocês quiserem dar para os clientes, para quem, como pode achar a Sensidia, como acha vocês. Então, se vocês tiverem LinkedIn, quiserem compartilhar aqui, também pode. E como é que as empresas interessadas podem contatar vocês direto. Claro. Pode falar diretamente comigo, o meu e-mail é rafael.flash@sensidia.com. Quem quiser entrar no site da Sensidia, sensidia.com também. LinkedIn, só me procurar, Rafael Flash, manda uma mensagem para a gente poder bater um papo, discutir algum tema aqui. Muita gente tem me procurado para falar exatamente do AI Gateway. Legal. Porque é um tema em voga aí, todo mundo quer saber, e é um produto novo que foi lançado. A gente falou de Gartner naquele momento, né? Para você ter ideia, nem quadrante disso ainda tem. Caramba. Muita gente olhou assim e falou, poxa, vamos olhar, batizaram agora o nome do produto e está sendo lançado. E a Sensidia é uma das pioneiras nesse segmento. Por isso que muita gente tem vindo me procurar. Fica à vontade de procurar. Bom, natalia.cruz@sensidia.com. Nós estamos nas redes sociais também, Instagram, LinkedIn. Contem comigo para o que vocês precisarem. E a gente vai ter o nosso evento, o Apix, que vai acontecer dia 21 de maio. Nesse evento vai ser a 11ª edição. Fazemos todos os anos, falamos de diversos assuntos, diversas indústrias. Teremos uma trilha de Open Finance para falar desses casos de uso e estão convidados. Muito bom, muito obrigada. Vou deixar uma lembrancinha aqui com vocês. Obrigado. Obrigada. Tava aqui. Obrigada. Muito obrigado, gente. Obrigada pela presença. Nath, Flash, Alice, muito obrigada. Não teve alternativa. Obrigado a você também que esteve por aqui acompanhando nosso programa. Continue seguindo aqui o nosso conteúdo aqui no YouTube, no Instagram e no LinkedIn, para que a gente possa continuar trazendo, mande ideias também, para a gente acabar trazendo mais assuntos interessantes, convidados tão legais quanto os que a gente teve hoje. Obrigado de novo, Rafa. Obrigado de novo, Natália. Obrigada, gente. Até a Foi um próxima. prazer. Um abraço, Até o pessoal. próximo. Um abraço. Webcast. Tchau. Obrigada, gente. Valeu, gente.